Então, boa tarde a todos, né? Muito obrigada pela presença. Rafael, meu sinal é esse, ó, dedo mínimo na franja. Isso, só para facilitar. Bom, então, né, uma boa tarde aí, sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a Renata, né, que fez essa condução aí, a abertura da nossa oficina, fez a minha apresentação. Então, sou formada mestre em Ciências da Linguagem e agora estou concretizando o meu sonho aí de estar estudando letras libras agora, né, para oficialmente aí ter um certificado aí nesta área. Bom, também quero deixar aqui o meu agradecimento aí à doutora Ângela Matilde, que me convidou para essa oficina. Para quem não participou ainda da jornada, eu estou atuando também como intérprete de Libras e responsável aí pela equipe dos profissionais intérpretes. Rafael, chega só um pouquinho para trás da sua cadeira, assim tá bom. Isso, é só para a gente poder conseguir visualizar melhor. Aí, tá bom. A gente vai se falando. Também agradecer, né, ao CIESP aí pela confiança aí no nosso trabalho, agradecer ao Rafael que aceitou o nosso convite aí de última hora também, muito, muito, muito obrigada. Bom, então eu gostaria de iniciar, né, fazendo uma pergunta aqui, quem já teve contato com Libras, quem conhece surdo, quem conhece a Libras, é usuário de Libras. Eu vi que nós temos 2 surdos aqui, né? E tem o Rafael intérprete, tem a Leidmar, é Leidmar mesmo, né? Deixa eu só conferir o nome aqui. Tem a Leidmar, né? Leidmar, não precisa pedir desculpa não, tá bom? Melhoras aí para você. A Leidmar está com dengue, por isso que ela não conseguiu fazer a tradução aqui do nosso evento, tá? Então, queria que vocês colocassem aí, por favor, no chat, né? Quem tem, ou quiser abrir o microfone também, sinta-se à vontade, tá bom? A Rose, minha amiga e ex-aluna, acabou de entrar aqui também. Muito obrigada, Rose, pela presença. Então, estou vendo aqui que tem várias pessoas que já tiveram contato aí. Doutora Ângela, muito boa tarde. Que honra a sua presença na minha oficina. Honra é Muito toda bom. minha. Então, aqui tem a Gisele, que faz pós em Libras. A Magali é professora de surdos e surdos cegos. Magali, depois eu quero seu contato aí também, que eu estou entrando nessa nova área da surdo-cegueira também. Patrícia, Oi, o Rafael, tá me ouvindo? pode Tô me falar, a gente ouvindo? está ouvindo. Aham. Meu sinal é esse, tá? Na verdade, eu até nem falei nada que eu de intérprete, porque eu tô para sair, então eu vou usar o celular depois. Mas assim, é um prazer estar participando aqui da jornada, né, do autismo. E eu trabalho aqui em São Paulo, sou professora de surdos e de surdo cego de uma escola bilíngue, que é o Ellen Keller. Não sei se eles conhecem, né, os surdos aqui. E também e professora de Libras também, né? Tem uma pós nessa área. Só que é por isso que eu não me coloquei aqui, que eu ouvi a conversa, falei, mas eu vou ter que sair. Senão eu também ia me disponibilizar para ajudar a interpretar, tá? Mas assim, é isso. Depois a gente tem um contato, tá bom, Patrícia? Eu tenho acompanhado você em toda a jornada, né, do autismo e tal. Legal, tá bom? Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada a você. Muito bom, gente. É isso aí. Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Mais alguém quer falar? Pode falar. Patrícia, Oi. a Aline Oliveira está pedindo a fala, ela está com a mãozinha levantada. Pode falar. Aline, nós não estamos te ouvindo. Ô, Oi, Patrícia, eu agora vi sim. que. Agora foi? Foi, pode falar. Então, eu entrei
aqui na reunião Uhum. pela minha turma de pedagogia da FAEX, Aham. que a Tamires compartilhou com a gente. Ah, legal. Obrigada pela E eu presença. vi, quando eu fui fazer minha inscrição, que tinha algumas datas anteriores também. Isso, essa jornada está acontecendo agora no mês de abril todo, né? É semanal. Hoje é o último dia, hoje é o encerramento. Aline, toda a programação está gravada, né? Foi dia 16, dia 22 e hoje é o último dia. E toda a programação, ela fica disponibilizada no YouTube da Ciesp, tá? Você pode assistir a programação, tá certo? Vale muito a pena. Ok, então vou dar continuidade aqui na minha fala. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Patrícia, é a Oi? Isabel que está falando. Só para Oi. esclarecer sim, eu estava com para essa dúvida. em relação a certificado. Hoje é o terceiro e último encontro da jornada. Então, para você receber o certificado de hoje, você precisa fazer a inscrição para o dia de hoje. Infelizmente, dos 2 encontros que passou, já fechou as inscrições. Então, para hoje, você garante seu certificado de 8 horas para o dia de hoje. Tá? Então, se você tiver curiosidade de saber como foi a jornada, os 2 primeiros encontros, você entra no YouTube do Ciesp. Consegui sanar sua dúvida, Aline? A gente não está te ouvindo, Aline. Sim, conseguiu sim. Então, tá. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Aline. Conseguiu sim. Imagina. Patrícia, o Evandro está aqui Oi. falando no chat que não está conseguindo câmera. Como? Ele está perguntando como ele vai acessar a câmera. Eu acredito que seja a câmera do intérprete. Avisa aí para ele que ele precisa Tá. procurar o perfil Rafael Rodrigues Farias e clicar no perfil dele, que aí a câmera abre. Deu certo, Evandro? Certo. Não, não deu certo. Não. Isso, procura. É Rafael Rodrigues Farias. Farias. Você clica na imagem dele. Patrícia, Rafael, para você acenar. eu consegui clicando nos 3 pontinhos da lateral, aí você coloca fixar. Tem o nome Rafael Rodrigues, tem 3 pontinhos. E aí você clica. Será que podemos? Eu vou começar, tá? Tá. Renata, se ele falar alguma coisa no chat, você tenta ajudar ele pelo chat, por favor, tá bom? Ok. Então vamos lá. Ver se eu consigo aqui. Não, não é isso aqui não. Aqui. Vocês estão vendo aí a minha apresentação?
Só me dá um ok aí, por favor. Sim. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então, o tema da oficina de hoje é Libras como ferramenta de comunicação para autistas. Então, quero começar com uma frase para deixar para vocês, que é uma frase que eu gosto bastante. Sinais são para os olhos o que as palavras são para os ouvidos. Então, eu vou falar do sujeito surdo e depois eu vou entrar nos autistas, tá? Como a língua de sinais é uma língua gesto visual, né? Então, é uma língua que é vista com os olhos, diferente da língua oral, que é ouvida. Então, gosto muito dessa frase por isso. Bom, então eu queria começar falando com vocês aí. Libras, é uma língua ou uma linguagem, né? As pessoas têm essa dificuldade ainda de conseguir diferenciar o que é língua, o que é linguagem, qual é a diferença dessas duas palavras, tem mesmo uma diferença ou é a mesma coisa? Se vocês quiserem ir comentando aí no chat, podem ir comentando enquanto eu vou falando, tá bom? E para quem chegou depois aí, se quiser interromper a minha fala, só levantar a mãozinha que a Renata me avisa, tá bom? Bom, então vamos desmistificar por que a Libras é uma língua. Bom, então a Libras é uma língua porque ela foi reconhecida como meio oficial de comunicação da comunidade surda através da Lei 10.436, tá? Talvez vocês pesquisem, mas a Libras é a segunda língua oficial do Brasil, né? Talvez vocês assistam vídeos ou depoimentos de algumas pessoas falando, Libras realmente é a segunda língua oficial do Brasil. E não é, tá? Na Lei 10.436, em nenhum dos 5 artigos dessa lei está escrito que a Libras é a segunda língua oficial do país. Se nós formos, enumerar as línguas do nosso país, desde o descobrimento até hoje, são muitas línguas, então a Libras não seria a segunda, tá? Então, se alguém chegar para vocês e falar assim, a Libras é a segunda língua oficial do país, não é, tá bom? Então, se a pessoa teimar um pouquinho com você aí, você fala, olha, lá na Lei 10.436, no artigo 1º, fala que a Libras é reconhecida como meio de comunicação e expressão, que ela é um sistema linguístico, sim, mas é um sistema linguístico visual motor, diferente da língua oral, tá bom? Bom, então a Libras, vocês estão vendo o meu slide, está escrito Lei 10.436, é isso? Confere comigo? Isso. Tá bom. Isso. Tá bom. Então, a Libras, ela é, então, a língua utilizada na comunidade surda. Mas ela tem saído um pouco da comunidade surda e entrado em outros ambientes. Então, que ambientes são esses? Então, falando um pouquinho do autismo. Para quem participou da jornada, eu não sou especialista em autismo, a minha especialidade é na área da surdez, mas participando do evento, muitos profissionais e especialistas na área do autismo falaram aí que os autistas também são pessoas visuais. Então, por que a Libras tem sido inserida para os autistas também? Por eles serem visuais, por dependendo do grau que eles têm do autismo, eles não conseguem ter uma comunicação verbal. Então, a Libras tem entrado aí como um recurso para comunicação, tá? Então, o autismo não é uma doença, nós já sabemos disso,
tá? Então, só para alinharmos aí, o autismo é o nome técnico oficial que se dá ao transtorno do espectro do autismo, que nós chamamos de TEA. E é uma condição de saúde caracterizada por um déficit na comunicação ou no comportamento. E não há só um tipo de autismo, há vários subtipos desse transtorno. Então, ele é tão abrangente que passou-se a usar, então, o termo espectro, tá? Então, pelos vários níveis de suporte que necessitam, né? Há desde pessoas que têm alguma comorbidade, têm doenças, têm deficiência intelectual, têm epilepsia, e até pessoas com TEA, que são independentes, têm uma vida comum. Alguns nem sabem que são autistas, né? E alguns também jamais terão esse diagnóstico. Então, é assim um espectro bem amplo e muitas vezes é difícil de ser diagnosticado, dependendo do grau, e muitas vezes até pelo próprio preconceito que a família tem, tá bom? Então, como eu já falei, para quem esteve conosco, né, desde o início na jornada, deve ter percebido, então, a recorrência da fala dos palestrantes falando sobre que os TEAs são visuais. Então, por isso também a Libras tem sido utilizada aí como meio de comunicação para os TEAs, tá? E essa característica visual não é só dos autistas, tá? Dos surdos também, até porque a Libras, como eu já falei, é uma língua gesto-visual, tá? Bom, então, e a comunicação? Então, a comunicação através dos sinais, então, fornece uma indicação visual para essas crianças portadoras de TEA, já que elas, muitas vezes, tendem a aprender melhor com estímulos visuais ao invés de estímulos auditivos, facilitando a lembrança da palavra que ela precisa solicitar ou rotular. Então, por exemplo, uma criança com TEA que não consegue desenvolver a fala, a mãe ensina para ela, por exemplo, o sinal de água. Então, ao invés da criança só apontar, né, por exemplo, para o filtro, ela tá vendo e fica só apontando, não, ela pode fazer o sinal de água e pedir. Oi, alguém? O Evandro está tentando projetar. Pronto, voltamos? Pronto, saiu. Vocês estão vendo a minha apresentação ainda? Não? Tá pequenininha? Então, eu vou interromper e vou compartilhar novamente. Voltou? Não. Não. Tá pequena, é que deu que o Evandro estava apresentando, né? Não sei se ele entrou na tela, entendeu? Entendi, aham. Aí, quando ele entrou, aí a sua diminuiu. Eu não sei se ele está entendendo que não teria que sair da. Se bem que não aparece ele aqui apresentar agora. Vamos ver, tenta colocar de novo, mas também não está. Deixa eu ver. Aproveitar a pausa. O sinal de autismo, eu não me lembro. Pesquisei aqui na internet, mas fiquei na dúvida que eu vi vários. Esse aqui mesmo? Isso, autismo. Esse aqui. Então tá certo. Estão vendo aí minha apresentação agora? Então beleza. Agora voltou. Então tá, então vamos voltar aqui à nossa fala, né? Então, quando a criança autista, né, no caso, se ela tem um déficit na comunicação, então a mãe pode estar ensinando esses sinais em Libras aí, para que possa haver uma comunicação da criança com os pais da criança. Eu falo da criança, gente, mas é o sujeito como um todo, tá? Criança, adolescente, jovem, adulto, independente da idade, tá? Então,
por isso que vale aí entender que língua e linguagem são coisas distintas, que a língua de sinais entra como uma protagonista nessas relações, né? Então, a língua, ela é regida por regras, ela tem suas próprias formatações, tá? Então, assim como a língua oral, a língua de sinais também tem essas regras próprias aí, tá? Então, a língua de sinais, ela passa aí... Então, a língua de sinais, ela passa aí a ser uma alternativa pouco divulgada. Por quê? Apesar de nós termos, através do último censo de 2010, quase 10 milhões de surdos no Brasil, a Libras ainda não é muito divulgada, ela não é muito difundida. Então, assim, os profissionais intérpretes ainda são poucos, tá? Eu não sei, depois se o Rafael quiser falar um pouquinho no chat, eu não sei de que região que ele é, mas eu sou de Minas Gerais, eu moro no sul de Minas. Então, aqui na minha região, são pouquíssimos intérpretes. Na cidade onde eu moro, é uma cidade de quase 12 mil habitantes, é uma cidade bem pequenininha. E só tem eu de intérprete de Libras, não existe outro profissional dessa área. Então, assim, acaba que a gente fica sobrecarregado, porque não tem com quem dividir esse trabalho, com quem compartilhar, para quem pedir ajuda, tá? Então, é uma área aí que está em grande expansão. Então, voltando aqui, né? Então, a língua de sinais ainda é uma alternativa, apesar de ser pouco divulgada, né? Mas que por muitas vezes os pais, eles têm um pouco de medo, têm um pouco de receio, e tem até um pouco de preconceito de introduzir essa forma de comunicação para os filhos. Por quê? Alguns deles acreditam que o filho pode não ter uma evolução na linguagem verbal, porque vai aprender a língua de sinais, mas algumas pesquisas mostram o oposto. E o que acontece? A língua de sinais, ela vem sendo uma facilitadora no desenvolvimento da criança, evitando aí que ela se frustre, né, por não conseguir expressar seus desejos, seus sentimentos, e em muitos casos a sinalização vai sendo substituída de forma natural, conforme o repertório da criança vai aumentando. Então, eu vou aproveitar que eu fiz essa fala, que eu tô lembrando aqui, eu vou deixar uma dica de filme para vocês, tá bom? Nessa questão aí de aquisição da língua. Tem um filme bem antigo que o nome dele é E Seu Nome é Jonas. É um filme antigo, mas quem vai assistir vai falar, nossa, mas é um tema tão atual que está sendo falado tanto, que parece que o filme foi gravado há pouco tempo. Então, quem não assistiu, assista, tá? É um filme americano, mas mostra muito a realidade dos surdos até os dias de hoje, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, segundo o Salles 2014, a Libras é um meio de comunicação suplementar ou alternativa para pessoas autistas. Mas para que a Libras seja introduzida como comunicação adequada, é preciso que haja primeiro o quê? A aceitação da família, a aceitação da equipe multidisciplinar que vai fazer o acompanhamento dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente com autismo. Por quê? A família, a escola, é o primeiro grupo social que a criança tem a convivência, tem o contato. Então, não adianta o pai e a mãe em casa conversar com a criança autista em Libras e quando vai para uma reunião de família, quando vai para a escola, as pessoas não sabem se comunicar em Libras. Elas querem, de qualquer forma, que essa criança faça uma leitura labial
ou quer de qualquer forma que essa criança fale, e nem sempre isso é possível, tanto para os autistas quanto para os surdos, tá? Eu falo isso por quê? Porque existem surdos que são autistas, tá? Então, isso precisa ser levado em consideração, tá bom? Infelizmente, ainda há um preconceito frente a Libras, porque muitas pessoas ainda acreditam que a Libras não é uma língua. Muitas pessoas falam assim: ah, você é aquela pessoa que fica lá na frente fazendo mímica? O Rafael já deve ter ouvido bastante isso. Você é aquela pessoa que fica lá na frente fazendo careta, né? E como que os surdos entendem o que você fala? Você é professora de surdo-mudo? Então, assim, isso eu falo para os meus alunos que precisa ser feita uma mudança cultural. As pessoas precisam aprender o que é a Libras. A Libras também é uma língua oficial do Brasil. Então, é preciso que ela seja difundida, tá? Também algumas pessoas acreditam que a língua de sinais pode prejudicar o aprendizado da criança, retardar o aprendizado tanto da criança com TEA quanto da criança surda. E essa crença do senso comum, ela acarreta um prejuízo para essas crianças, porque a Libras, quando ela é adquirida como língua materna ou L1, nós percebemos visivelmente a evolução comunicacional desses sujeitos. Bom, e a linguagem, então, ela está intimamente relacionada com a vida do indivíduo. Então, sendo parte inerente da mesma e tendo sempre estado presente na história da humanidade, porque os seres humanos sempre tiveram um meio de comunicação, tá? Para estabelecer o quê? As relações interpessoais. Então, além disso, é mediante a linguagem que o indivíduo organiza o pensamento para a elaboração da oralidade e da escrita. No caso das crianças ou dos sujeitos que não têm a oralidade, eles vão se comunicar como? Através da escrita ou através da língua de sinais. Bom, então, para Vygotsky e para Bakhtin, o sujeito já está inserido em um ambiente sócio-histórico-cultural, o qual, então, determinará o seu desenvolvimento psicossocial. Então, as vivências individuais, né, elas se tornam relações únicas e elas afetam diretamente a aprendizagem. Então, Bakhtin também ele descreve o dialogismo como sendo a interferência da interação com os demais. Então, na linguagem, por isso que a língua ela é social sempre. Então, o que acontece? Através da língua, seja ela oral, seja ela de sinais, é dentro dela que acontece essa interação, esse aprendizado, essas experiências vivenciais, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho dentro das ciências da linguagem, né? Como que a língua é vista? Então, segundo Orland, 2009, a língua ela é fluida, não transparente, incompleta e cheia de equívocos. Então, isso é tanto na língua oral quanto na língua de sinais. Então, nós não podemos dizer que é melhor ensinar na língua oral ou é melhor ensinar na língua de sinais. Tanto uma quanto a outra, elas têm vantagens e desvantagens. Então, como nós estamos tratando especificamente de sujeitos com TEA, então nós precisamos testar para saber qual é a língua que melhor haverá uma adaptação comunicacional e também um aprendizado. Então, Patrícia, oi. só um instantinho, o Evandro levantou a mão. Pede aí, sinaliza aí para o Evandro, para ele ligar a câmera, para que a gente possa ver ele sinalizando. Tá.
O Rafael está conversando com ele. Evandro? Tá vendo ele, Rafael? Não? Não, a câmera dele não está ligada. Não está ligada a câmera dele. Tá, Para você dar pode... continuidade, eu vou tentar conversar com ele aqui no Tá chat. bom. Tá, obrigada. Bom, então, nesse processo de ensino-aprendizagem aí da criança com TEA, nós vamos ter essa tentativa de erros e acertos. Então, não tem como alguém perguntar assim, Patrícia, é melhor tentar a oralidade ou é melhor tentar a língua de sinais? Eu não posso te dar uma resposta, tenta a língua oral, para ver se dá certo. Não, a língua oral vai dar certo. Não, precisa tentar, tá bom? Para saber qual língua melhor aí a criança ou a pessoa com TEA vai se adaptar, tá bom? Então, por que então que a língua de sinais para crianças autistas tem bons resultados, então? A língua de sinais, ela é bem sucedida por causa da repetição de sinais no mesmo lugar visual. Então, dentro da Libras, nós chamamos isso de... Oh, meu Deus, fugiu a palavra, peraí. Ponto de articulação, tá? Isso. Então, o que acontece? Dentro desse campo visual do surdo, nós sempre dizemos que, para imaginar que tem um retângulo desenhado na sua frente e vai sinalizar dentro desse retângulo. Então, o campo visual vai ser sempre no mesmo lugar. Então, fica mais fácil da criança visualizar aonde está sendo feito aquele sinal, tá? E pela repetição também. Então, quando vai ensinar, pode escrever, pode fazer o sinal, pode mostrar foto, pode mostrar gravura, tá bom? Então, esse campo visual, então, ele permite que o sujeito processe e compreenda o sinal e o seu significado. E isso pode ser associado à fala, tá bom? E isso vai ser armazenado, então, na memória de longo prazo. Então, é ensinada a língua de sinais a algumas crianças com TEA como uma forma primária de se comunicar. E muitas crianças nunca desenvolvem plenamente a capacidade de se comunicar eficazmente através da língua oral. Então, dependendo do grau de autismo dessa criança, a comunicação oral nunca vai acontecer, tá bom? Então, segundo Coydel e Johnson, o objetivo principal de ensinar a criança com surdez e autismo é prover meios de interação ou comunicação com pais, professores, cuidadores, colegas, além também de promover atividades manuais, experiências individuais, né? Esses alunos também necessitam de estratégias para ajudar a reduzir problemas de falta de concentração, de desatenção. Então, o que acontece? Quando a gente ouve os especialistas falando, precisa fazer uma adaptação curricular, precisa fazer uma adaptação da atividade, isso não é para dar mais trabalho para os professores. Isso não é para dar mais serviço para os professores.
É para tentar auxiliar de alguma maneira que o ensino-aprendizado dessa criança com TEA seja igual para as crianças que não têm TEA. Então, para ele, vai ser disponibilizado um material facilitado? Não, vai ser disponibilizado um material adaptado, tá bom? Essa é uma grande diferença que nós, educadores, eu me coloco no lugar também, porque eu também sou professora, nós precisamos aí inserir isso no nosso dia a dia, tá? Então, obviamente, as crianças autistas bilíngues, elas requerem um programa altamente especializado, instruído por abordagens de educação especial e métodos de desenvolvimento de L1 e L2, então, língua materna e uma segunda língua. Então, por isso que é tão importante nós, professores, termos uma educação continuada. Patrícia, mas é muito difícil, porque na minha sala tem vários alunos com várias deficiências, mas essa é uma realidade do nosso país. Então, quando nós nos disponibilizamos ou nós escolhemos a nossa profissão de professores, nós sabíamos que isso poderia acontecer, tá? Segundo Carrisquilo, 1990, para fornecer um contexto educacional apropriado para alunos com deficiências tão distintas, os professores precisam de uma fundamentação metodológica e teórica em educação bilíngue, bem como educação especial. Então, eu preciso ser fluente na língua de sinais? Sim, preciso. Ah, Patrícia, mas eu tenho intérprete na minha sala. Tudo bem, mas vocês hão de concordar comigo que se você souber a Libras para conseguir se comunicar com o seu aluno, não vai precisar haver essa intervenção do intérprete. Você pode ter o intérprete, sim, como seu auxiliar, como um professor de apoio dentro de sala. E não ter um intérprete de Libras, para quando o seu aluno chegar, você falar assim para o intérprete: Tó, a responsabilidade é sua. Não, não é. A responsabilidade do aluno é do professor regente de turma, tá? Bom, então, algumas filosofias, né, só voltando um pouquinho, essa questão que eu falei para vocês aí, já era para eu ter passado o slide, eu acabei esquecendo. Foi um estudo de caso, né, que eu fiz uma pesquisa aí, então os professores, eles acompanharam alunos autistas dentro de sala de aula, alunos autistas que aprenderam Libras, professores que sabiam Libras, professores que não sabiam Libras, intérpretes de Libras que acompanhavam esses alunos TEA, que os alunos eram fluentes na língua de sinais, então eles mostraram um resultado positivo para ensinar Libras para as crianças com TEA, tá? E aí eles tiraram esses resultados aí, que eu acabei de falar para vocês, frente a todo o processo aí que eles foram acompanhando, tá bom? Bom, então, algumas filosofias e métodos de ensino para crianças surdas com autismo, elas requerem conhecimento sobre estratégias que devem ser incorporadas na sala de aula. Como assim? Então, por exemplo, eu faço um agendamento de uma atividade de rotina e preciso que isso seja direcionado às necessidades dos alunos. Então, precisa ter uma implementação de currículo, técnica de avaliação, abordagens eficazes, né, de como lidar com o comportamento dessas crianças, a colaboração dos pais e de outros profissionais. Então, não é só a família, é toda a equipe multidisciplinar que acompanha esse aluno
que precisa estar a par do que está acontecendo, o que está sendo feito, qual é a evolução que eu tenho conseguido com esse aluno através da Libras, para que ele tenha uma comunicação, tá? Então, para Rocha 2016, a história em defesa da educação bilíngue vem de tempos longínquos, então isso já vem desde muito tempo no passado, passando por vários tipos de oposições, sempre entremeadas de muitas lutas em defesa da língua de sinais e pela qualidade da educação. A educação bilíngue não é um tema novo, não é um tema que nasceu agora, nos anos 2000. A educação bilíngue tem sido discutida desde muito tempo atrás. Não só a educação bilíngue de uma pessoa saber a sua língua nativa ou sua L1 e saber uma outra língua. Não, a educação bilíngue de surdos e agora também a educação bilíngue de TEAs, tá? Por quê? A criança autista vai aprender a Libras? Ok, mas ela precisa também saber que existe a língua portuguesa, que existe um português escrito, que existe um português que ele precisa saber ler, para quando ele for a um supermercado, né? Tô falando, gente, de graus de autismo, assim, que a pessoa consiga se sociabilizar, tá? E também pensando nos surdos, tá? Precisa saber ir ao supermercado e ler o que está escrito na prateleira, e ler o que está escrito no rótulo. Precisa ir ao médico e pegar aí a receita e saber ler o nome do medicamento, tá? Então, a educação bilíngue não é só ensinar Libras como L1 e língua portuguesa como L2, tá? Então, através do que foi apresentado, né, desse estudo de caso que eu estou falando para vocês, então, tornou-se claro a necessidade de pensar nessa proposta bilíngue para surdos autistas e para autistas também. Porque tem muitos autistas que não são surdos, mas tem surdos que são autistas. Então, a Libras está sendo utilizada como meio de comunicação para os TEAs que não conseguem desenvolver uma comunicação oral, tá? Então, frente aí ao decreto 5.626 de 2005, que reconhece a Libras como L1 e a língua portuguesa como L2 para esse público, qual público? Os surdos, tá? Então, resgata não só o direito da pessoa surda ou com autismo de ser ensinada em sua língua, mas também prevê uma educação baseada em suas necessidades, aumentando suas possibilidades. Então, nós temos também a LBI, que também vem regulamentando esse ensino da Libras, não só para os surdos, tá? Bom, então, como vocês talvez puderam perceber, eu sou muito defensora da Libras, tá? Eu não falo assim, não, todo surdo tem que saber Libras, não pode ser oralizado, não é isso, tá? Mas eu defendo a Libras com unhas e dentes, gosto muito de ensinar Libras, sou apaixonada por essa língua, estou na comunidade surda desde 2003, aprendi Libras também em 2003, e me apaixonei e sou muito realizada na minha profissão. Então, eu gosto muito de incentivar, de estimular as pessoas a aprenderem Libras. Então, assim, agora eu vou soltar algumas perguntinhas aí para vocês. Eu queria que vocês interagissem aí comigo, porque eu já falei bastante, né? Então, agora eu queria saber, assim, né, se ficou bem claro o quão importante é saber se comunicar através da Libras. Vocês acreditam que sim, que é importante?
Ou vocês acreditam que não, que a Libras é só para surdo, que para autistas pode desenvolver um outro método de comunicação? O que vocês me dizem aí? Quem quiser abrir o microfone pode também. A Nilva falou que é importantíssimo, até porque nós não temos surdos só dentro das escolas. Os surdos, eles estão em qualquer lugar da sociedade. Pensem comigo nesse tempo agora de pandemia. Um surdo, por exemplo, que contraiu a Covid-19. Vocês acham que dentro dos hospitais tem intérpretes de Libras suficiente para explicar para esses surdos o que está acontecendo com ele, quais os procedimentos que vão ser feitos, quais os medicamentos que ele está tomando, sabe? Então, por exemplo, eu vi que tem uma psicóloga aqui que falou lá no comecinho, eu sou psicóloga, né? É importante os psicólogos saberem Libras. Muito importante, gente. O ano retrasado, 2019, eu recebi muitas notícias de surdos que estavam tentando suicídio porque não tinham com quem conversar, porque não tem psicólogo bilíngue. Aqui na minha região não tem psicólogos bilíngues e eu dou aula de Libras no curso de psicologia da Univaz. Rafael, sinal de Univaz é assim, ó, tá vendo? Isso, Univaz, isso. Então, eu pego muito no pé dos meus alunos, eu falo, gente, vocês têm aula de Libras, aproveitem, porque a Libras pode ser um diferencial no currículo de vocês. Vocês podem ter a oportunidade de atender um surdo. Né? Então, na área da saúde, eu dou aula no curso de psicologia, medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia. Então, assim, Patrícia, mas só na área da saúde? Não, eu sou professora dos cursos de pedagogia, ciências biológicas, RH, história. Então, assim, quer dizer que todo mundo da sociedade deveria saber Libras? Sim, deveria, porque em algum momento da sua vida você pode se deparar com um surdo ou com um autista que saiba Libras, tá bom? Outra coisa também que pesquisando, né, para montar essa oficina para vocês, algumas pessoas também que são portadoras de síndrome de Down também têm acesso a Libras. Por quê? Porque também é um meio de comunicação para facilitar, tá bom? E também tantas outras deficiências de distúrbio de fala. E a Libras tem ajudado essas pessoas a ter uma comunicação, a ter uma língua, a conseguir se expressar de alguma maneira, tá bom? Bom, então, eu tô vendo aqui que os comentários estão... Andressa, Oi. Patrícia, deixa eu te ajudar aqui, porque são tantos comentários que a gente não consegue acompanhar. A Andressa, ela fez aqui uma pergunta, se você tem alguma experiência com estudante autista que tem comprometimento severo, você pode contar alguma experiência dessa natureza? Olha, eu nunca trabalhei com criança autista, já fui intérprete de Libras de surdo no ensino superior e no ensino fundamental 2. O que está acontecendo agora é que quando eu entrei na graduação de Letras Libras, eu comecei a fazer uma pesquisa com uma criança surdo-cega, que ela tem uma síndrome que se chama Síndrome de Zellweger, tá? E aí,
essa criança tem um laudo sim de autismo. Mas depois que eu peguei todos os laudos dessa criança, depois que eu conversei com a mãe, e depois também de assistir algumas lives aí da RIMSA, que é uma escola especializada em crianças surdo-cegas, que fica em São Paulo, eu comecei a me perguntar, será que realmente essa criança, ela é autista, ela tem o autismo, ou ela tem traços autísticos, tá? Mas não, eu nunca trabalhei com criança autista e assim, eu não tenho nenhuma experiência, mas eu tenho colegas intérpretes que já trabalharam, tá bom? E aí, se você quiser alguma experiência, algum contato, eu vou deixar meus contatos para vocês no final. O Marcos perguntou como se escreve a síndrome. Eu vou escrever aqui no chat, tá? Quando você escreve, Patrícia? Eu vou falar para você, Rafael. ZELLWEGER. Síndrome de Zellweger. Ela não tem sinal, tá? Não é Zellweger, não é com V, não, é com Z, tá? É síndrome de Zellweger, é Z. Isso. E aqui no Brasil, existem pouquíssimos estudos sobre a síndrome de Zellweger, tá? Mais alguma pergunta aí que alguém queira falar para mim, a Renata ou outra pessoa? Patrícia, aqui é a Magali. Oi, Magali. Lembra de mim que eu falei no começo? Aqui de São Paulo. Então, eu sou professora de surdos, né? E também de surdos cegos nessa escola bilíngue aqui em São Paulo, né? E então eu também tenho a formação de intérprete de Libras, sou intérprete e guia intérprete, por condição que eu tenho essa questão com surdo cego também. Né? E na nossa escola, lá como ela é bilíngue para surdos, né? Aqui em São Paulo a gente tem essa facilidade ainda, né? Quando eu vi você dizer que você era a única intérprete da sua cidade, deu um negócio. Que eu falei, meu Deus, a gente não tem ideia, entendeu? De como é o nosso Brasil mesmo, né? Onde eu convivo, São Paulo, capital, então a gente tem muitos intérpretes, muitos cursos, né? Inclusive, o curso que foi feito o meu curso de guia intérprete foi na RIMSA, né? Então, e a minha escola é pertinho da RIMSA mesmo, essa escola de surdos, que é o Ellen Keller, né? Então, a gente tem toda essa facilidade aqui, a gente não tem ideia, né, no Brasil todo, como ainda, né, quando você falou, eu fiquei assim super, meu Deus do céu, coitada dela sozinha, né, e o importante é assim, na nossa escola também, eles têm que prestar, tem que ser surdo, alunos surdos, mas eles têm várias outras síndromes associadas também, né, inclusive com autismo, inclusive surdo, nós temos surdo com síndrome de Down, então temos surdos com vários comprometimentos, né? E a gente vai buscando assim. A Libras é o principal, lógico, né? Para que todos possam se comunicar e a gente busca conhecer. Por isso que eu estou fazendo a questão do autismo, essa jornada que é interessante, para você poder juntar, na verdade, quer dizer, fazer uma adaptação, né? Eu estou com um surdo autista. Então, como é que... Só que assim, se você vai fazer um curso de autismo, é o autismo. Se é de surdo, é só de surdo. Aí você tem que fazer essa adaptação de acordo com o seu aluno mesmo, aquele olhar que a gente tem visto aqui na jornada, né? Observar, estar junto para ver porque cada um é cada um, na verdade, a gente não pode dizer. E desde 2009 até agora, eu só estou mesmo com alunos surdos cegos. Então, depois a gente pode até estar conversando, já peguei alunos surdos cegos de várias idades, né? As pessoas não têm ideia de, não, puxa vida, uma pessoa, o mesmo indivíduo ser surdo e cego, né? Como é que aprende? Como é que faz as coisas? O pessoal fica desesperado, né? E aí, assim, eu já peguei vários alunos de idades diferentes, né? Surdos cegos que eram só surdos se tornaram cegos. Eu estou com agora, um surdo cego que ele nasceu cego, é o inverso, né? E estava perdendo a audição, então por essa condição ele foi para a nossa escola,
E assim, é um aprendizado muito grande, mas é aquilo que você está falando, a gente precisa realmente ter o conhecimento, procurar conhecer, né? Se não formos nós, não tem. Se eu for esperar pela prefeitura, pelo Estado, a gente tem, lógico que eles têm as suas obrigações, políticas públicas deveriam existir, né? Mas assim, a gente sabe que é o nosso comprometimento. Eu gostei muito da sua fala, quando você disse que quando a gente escolheu essa profissão, realmente a gente tem que saber que tem todos esses mas eu tenho tanto, a gente entende o sistema, né, eu tenho 30 alunos, eu sei, a gente tem que, não é ficar calado, a gente tem que batalhar por isso também, lógico, né, teria que ser o ideal, na verdade, né, mas a gente tem que estar realmente tendo esses conhecimentos, sabe, estar ali. Então, assim, eu queria só dizer que a importância, eu sou intérprete desde, acho que você nem estava, não sei se você já é nascida, acho que já era. É que eu não sou tão velha assim, 1988. Então, assim, mais de 32 anos, porque naquela época, então, era pior ainda, né? Que não, era menos do menos do menos. A gente buscava as coisas com o próprio surdo mesmo, e acabou, não tinha outros meios. Então, hoje, com a tecnologia, a internet, a gente vê, né, que não é tão difícil assim. A gente sabe que as pessoas colocam vídeos de Libras e a gente tem vários acessos hoje, né? Então, o importante é a gente realmente poder ter esse conhecimento, né, e buscar, e é muito eficaz, tá? Porque os alunos que a gente tem lá, que tem autismo também, que tem síndrome de Down, mas são alunos surdos, né, com outras síndromes também, eles aprendem, mas através ali da Libras, através da comunicação efetiva mesmo. Tá? Então, você está de parabéns, obrigado por essa oficina, você se colocou muito bem, e a sua calma, nossa, você vai explicando bem facilmente, está de parabéns. Então, assim, foi um aprendizado que essa troca é importante, tá? Depois, se você quiser, eu estou aqui em São Paulo, você está em Minas, né? Mas a gente tem, assim, pode estar trocando realmente bastante experiência, e eu estou sempre à disposição, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer mais, o surdo precisa ter essa visibilidade, o surdo cego precisa ter, porque eles existem, eles estão aí, e têm o direito de aprender também, têm o direito de estar na escola, então a gente tem que dar mais visibilidade, realmente, a todas essas pessoas, né, e através de nós mesmos, porque de outras pessoas que não têm conhecimento, não adianta, né? A gente é que vai realmente, até como professor, está fazendo isso com mais empenho, tá bom? Obrigada por tudo e parabéns, tá? E eu estou à disposição, depois a gente pode trocar nossos contatos. Obrigada, Magali. Eu só queria fazer um comentário, Patrícia. Uhum. É que eu tenho a experiência de trabalhar com surdo, que é autista, e é autista também, né? Uhum. E ele tem baixa visão também, é múltipla deficiência. E assim, para mim foi muito bom também hoje, né, ter essa informação, porque ele tem uma característica dos dois, tanto do português quanto dos sinais. Então, ter essa oficina hoje me ajudou nesse sentido, para ver como o trabalho está sendo, assim, estamos mais ou menos no caminho certo, e hoje clareou ainda mais, né, esse ponto aí do campo visual, né, do uso das imagens. Então, se percebe, a gente usa muito também o mapa conceitual, então acrescentou ainda mais para a gente continuar aí no trabalho. Que bom, que bom. Alguém ia falar que ligou o microfone. Oi. A Sandra Regina está pedindo para você indicar pesquisas com esse tema, autismo e Libras. Tá, eu vou colocar aqui as referências que eu usei, tá? Sobre autismo, sobre Libras, a legislação. Então, tá aqui na tela. Se ela quiser tirar uma foto, pode tirar. E eu não sei se a Ciesp tem o e-mail de todos que estão aqui. Se tiver, eu posso disponibilizar os slides e depois a Ciesp manda para vocês, tá? Mais alguma questão, gente, que vocês têm aí? Eu vi que tem muitos comentários. Deixa eu falar. Patrícia. Oi. Dá licença, desculpa interromper. Essa oficina ela está gravada, então estou para poder assistir pelo YouTube. Tá bom, então. Obrigada. Deixa eu só deixar uma dica para vocês, para quem não sabe Libras, que quer aprender Libras.
existe um aplicativo que se chama HandTalk. Esse aplicativo ajuda muito quem está começando, tá? O aplicativo, ele não substitui o intérprete de Libras. O aplicativo, ele não consegue ter a inteligência do intérprete para colocar as frases nas normas da Libras, mas para quem vai começar a aprender, esse aplicativo é muito, muito, muito bom, tá? Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para isso, tá? Mas é assim, porque eu uso, indico para os meus alunos e já tive o prazer de participar de palestras da HandTalk, já tive o prazer de conhecer o Ronaldo, que é o CEO, né, da HandTalk, ele já conversou comigo num projeto que a gente estava tentando fazer juntos, mas enfim, usem esse aplicativo, ele é muito, muito bom, tá? Para quem está começando aí. Para quem também quer ter mais informações, a HandTalk também tem um canal no YouTube. Os vídeos são super interativos, tá bom? Para quem quiser aí, para aprender mais. Então, olha, essas são as minhas redes sociais, meu WhatsApp, tá bom? Para quem quiser entrar em contato comigo, né? Eu também ministro curso de Libras, curso de extensão, por 2 faculdades que eu trabalho. Então, quando tiver vaga aberta, se alguém quiser, por enquanto na pandemia estão sendo ofertados online, tá bom? Nas minhas redes sociais eu sempre divulgo muitas coisas, não só sobre a Libras, mas de várias deficiências, né? Tudo que é informação de deficiência, novidade que está saindo de tecnologia assistiva, tudo, 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 tá bom? Também, se quiser saber, eu agora atualmente não estou ministrando curso, mas eu tenho uma amiga que vai começar a ministrar um curso de Libras, então eu indico para vocês também. Semana que vem eu vou estar dando uma oficina também, se alguém quiser participar, entre em contato comigo, que eu passo para vocês aí as informações, tá bom? Então, mais alguma questão aí? Tem? Alguém quer falar? Tem sim. O José Nilson, ele fez um comentário, né, que infelizmente muitos ainda não têm um contato com essa língua e também não compreende a grande importância que ela tem. Deixa eu ver outro. A Luciane, né, ela tinha concordado com a fala da Magali, né, e depois colocou, deixa eu pegar aqui, que todos da instituição, né, sentisse apenas um pouco... Pronto, José Nilson vai falar, José Nilson? Euclesiane, é porque eu estou no e-mail do meu esposo. Então, quando eu coloquei justamente essa questão, como eu coloquei lá, eu sou intérprete, né, na minha cidade. Eu moro aqui na Bahia. E também tenho um filho com autismo. Nunca tive a experiência, assim, de trabalhar com alguma criança surda que seja autista. Mas falar da língua de sinais, sabe, assim, é algo maravilhoso. E eu fico triste por saber que tem muitas pessoas ainda hoje que não conhecem, né, não sabem a língua de sinais, algumas, né, não sabem da importância, como eu coloquei aí na mensagem, do quão é importante a gente aprender. E assim, os surdos, eles são gente como a gente. Eles querem se comunicar como nós nos comunicamos. E assim, eles ficam muito tristes quando eles percebem que as pessoas elas não têm tanto interesse ou não dão tanta importância a essa língua. A gente tira pelo nosso país, que deveria ser uma língua que já deveria existir nas escolas, como disciplina obrigatória. Mas não é. A gente tem o inglês como disciplina obrigatória, sendo que o nosso Brasil, o quanto de surdos a gente tem, né? Mas a gente vai andando, né? Aos poucos a gente vai conseguindo vencer. Qual que é seu nome mesmo? Euclesiane.
Então, Pode chamar de Jane. ah, tá, Jane. Então, eu falo assim que aqui na minha cidade também, como eu já falei para vocês, né? Eu sou a única intérprete. Então, assim, eu falo que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. E eu aprendi também com o meu tutor da faculdade, que nós fazemos inclusão menor. Por quê? Porque nós começamos do micro para o macro. Nós não começamos grandes, enormes, imensos, né? Aqui na minha região, eu falo minha região assim, que faz parte, deixa eu pensar aqui, umas 20, 30 cidades, porque são cidades bem pequenininhas, né? Sul de Minas, assim, pertinho de São Paulo, mas tem muita cidadezinha. Então, o que que acontece? Em 2019, antes da pandemia, nós estávamos nos organizando, eu e um grupo de mais 4 amigas, então nós éramos em 5, nós somos em 5, e nós estávamos tentando formar uma comunidade surda aqui no sul de Minas. Então, a nossa comunidade se chama Comunidade Surda de Pouso Alegre, sinal de Pouso Alegre, isso, e região, tá? Com a pandemia, os nossos encontros se encerraram. Os surdos da nossa comunidade, eles não é que eles não aceitaram, eles não se sentiram à vontade de nós marcarmos reuniões online. Então, fez 1 ano que nós não temos nenhum encontro. Então, assim, isso é muito triste, porque eu tenho como sonho e meta na minha vida, enquanto eu estiver lutando pela causa surda, de montar uma associação ou uma ONG. Por quê? Para que esses surdos tenham aonde ir, para que essas pessoas que querem aprender Libras tenham aonde ir, tá? Aqui na minha região, gente, assim, se a Magali ficou abismada porque na minha cidade só tem eu de intérprete, aqui na minha região, em 2019, eu conheci uma surda de 17 anos que não tinha língua. Ela não sabia nem o português e nem a Libras. Então, como que essa moça se comunicava? Como que era a comunicação dela? Era através de gestos caseiros? Era através de mímica? A gente não sabe. E os pais só deixaram ela ir nesse encontro porque o irmão mais velho foi junto com ela. É uma coisa também que nós temos aqui, que são costumes interioranos, que nós chamamos, né, de cidades pequenas, cidades do interior, que os pais, apesar de os surdos serem adultos, os pais não deixam os surdos saírem de casa. Se eles vão sair, nós, intérpretes, temos que disponibilizar o transporte, pegar na porta de casa, levar na porta de casa. Então, assim, nossa, Patrícia, mas isso acontece? Acontece, é uma realidade da minha região, tá? Então, assim, é para vocês perceberem, né, que nem no caso da Magali, eu moro em São Paulo, eu moro, né, aqui é tudo muito fácil, tá tudo com muito acesso, tem muito intérprete de Libras, e não é a minha realidade, né? Eu estou participando da jornada do autismo, eu dou aula à noite, eu tenho oficinas para fazer, eu tenho as minhas redes sociais para administrar, então, assim, é muita coisa, e sempre surge um convite daqui, um convite dali, e a gente vai fazendo. Então, por quê? Porque é um trabalho que eu gosto, em primeiro lugar, né? Eu tenho muito prazer em fazer isso, mas vocês hão de convir comigo que tem uma hora que o corpo não aguenta, né? Então, assim, por isso que eu falo para os meus alunos que eu formo, né? Eu falo, aprendam Libras, vão ser intérprete, porque para mim a carga tá pesada, né? Então, se a gente divide a carga fica leve, se cada um faz um pouquinho, né? Então, por isso que é importante aí a formação continuada. Patrícia, mas todo professor tem que saber Libras? Não, não precisa saber Libras, né? Então todo professor tem que ter uma especialização em Libras, uma em autismo, uma em não sei o quê, porque cada dia surge uma deficiência nova. Não, não precisa. Isso é uma questão particular de cada um, tá? Mas a gente precisa estar atento a tudo que acontece ao nosso redor, porque pode chegar uma hora que na sua sala de aula vai ter um surdo,
Na sua sala de aula vai ter um autista, na sua sala de aula vai ter um cadeirante, na sua sala de aula vai ter um aluno com deficiência intelectual, tá? Então, são questões que a gente precisa se pôr a pensar, tá bom? Mais alguma questão aí? Eu gostaria de falar. Pode falar, Cindy. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente eu cheguei um pouquinho atrasada na sua palestra, mas é porque eu confundi os horários. Assim, eu fiz o básico de Libras aqui onde eu moro, em Sobral, e é realmente uma língua assim, apaixonante. Eu acho que o que leva os alunos a querer aprender Libras é o amor que o professor que está dando a aula demonstra ter pela profissão. E a minha professora, particularmente, ela tinha um amor muito grande pelo que ela fazia. E o mesmo apelo que você fez, ela fez para a gente, na época, uns 2 anos atrás. Ela disse, gente, aprendam Libras, porque quando você vai incluir, como você falou, não é obrigado o professor a saber todos os tipos de deficiência, mas eu penso que a Libras, ela é muito importante até mesmo para a questão da inclusão do próprio aluno surdo, como também a forma de comunicação para o autista, para o síndrome de Down, porque quando eles têm a possibilidade de aprender um meio de comunicar, é muito importante. Como, por exemplo, se eu saísse daqui de Sobral, do Brasil, e fosse para os Estados Unidos sem aprender a falar inglês, eu iria me sentir muito mal, porque eu não ia poder me comunicar com ninguém e ninguém ia poder se comunicar comigo. E eu acho que a minha maior felicidade era encontrar um brasileiro, né, para me ajudar a se comunicar com lá. E eu penso que a mesma agonia que uma pessoa surda sente, a mesma agonia que um autista sente, o síndrome de Down sente. Então, eu acho que quando você tem a preocupação, você é professor. Eu não sou professora, eu trabalhava numa escola com educação especial, ou auxiliar de educação especial. E foi assim um mundo que eu me apaixonei muito, muito mesmo, porque era algo que era muito camuflado, era algo muito escondido, que a gente não conheceu. Eu, pelo menos na época, eu não sabia que existia esse trabalho de auxiliar de educação especial. E então, quando você quer um professor, você não trabalha, certo que tem a questão das cobranças, de meta, esse tipo de coisa, mas quando você não trabalha só bitolado naquilo, quando você quer trabalhar a inclusão, você procura se profissionalizar. Porque a gente escuta muito a desculpa. Me perdoe os professores de sala de aula que estão aí, mas a gente escuta muita desculpa. Ai, mas no meu tempo não existia essa disciplina na grade. Ai, mas no meu tempo não era exigido tal coisa, mas hoje é. E se eu quero trabalhar com a inclusão, e se eu quero fazer a diferença na minha escola, na minha cidade, no meu bairro, aonde eu estou, se eu quero fazer a diferença para o meu próximo, eu tenho que me aperfeiçoar. Porque é muito triste, você falou aí que tem lugares que tem intérprete, mas é muito triste você chegar numa UPA, em um hospital, e não ter um intérprete. Você chegar não vou nem falar no cinema, não vou nem falar em lugares, eu vou falar em lugares que precisam, hospitais, restaurantes, lugares assim, que é o essencial ter pelo menos um intérprete de Libras, porque esse lugar, ele está trabalhando com a coisa mais importante, que é a inclusão. Eu não posso só classificar a minha escola a um determinado tipo de grupo. Eu tenho que colocar todo mundo junto. Então, quando eu tenho um intérprete de Libras, eu estou colocando aquela pessoa naquele lugar que é dela por direito. Eu não estou fazendo um favor.
Eu não estou cumprindo uma lei obrigatória, eu estou incluindo porque eu me imagino se fosse eu. Eu fico imaginando, e se fosse eu que fosse? Porque a gente sabe que ninguém nasce querendo ser surdo, ninguém nasce querendo ser cego, e ninguém imagina um dia ficar surdo e nem um dia ficar cego, mas acidentes acontecem. Então eu vou esperar algo acontecer comigo, ou com um filho meu, ou com um parente meu, para poder me profissionalizar para aquilo. Então, assim, eu penso que quando a gente tem amor por o que a gente faz, pela profissão que a gente exerce, a gente procura se profissionalizar. Eu não tenho na minha família crianças autistas, eu não tenho na minha família crianças surdas, mas eu procurei aprender, estou procurando aprender, porque eu trabalhei com aquilo e eu me apaixonei por aquele assunto, por aquela profissão que eu trabalho. E eu fico imaginando, e se fosse meu filho na escola? Porque eu tenho um filho de 5 anos, e se fosse ele, que eu não visse a inclusão dele realmente na escola? Então, eu acho que a gente tem que ter empatia pelas pessoas e não viver uma inclusão maquiada, que a gente vê no nosso país, nas nossas escolas, no nosso Brasil, né? Não uma inclusão maquiada, que a gente só é lembrado nos dias classificados, né? Dia do autismo, dia do síndrome de Down, dia do deficiente, que a gente só vê manifestação nesses tipos de dia. Mas realmente trabalhar a inclusão, lutar pela inclusão. E eu me apaixonei pela sua palestra, para ter pegado quase no fim. E parabéns, que você continue passando para os seus alunos, para as pessoas, esse amor, que você possa despertar nas outras pessoas o mesmo amor e o mesmo desejo de querer incluir. Porque quando eu incluo, eu faço parte de um mundo melhor, para as pessoas terem um mundo melhor. Muito obrigada. Obrigada, Cindy, pelas suas palavras e você falando. Realmente é a empatia, porque se fala tanto em empatia, mas se exerce pouco a empatia, né? Então, temos um tempinho para mais uma questão aí. Alguém quer falar? Deixa eu ver aqui. Tem a Roberta, não sei se ela vai querer falar, mas ela deixou um comentário. A Roberta? Vai falar, Roberta? A Roberta deixou aqui escrito no chat, né, que ainda existe um pensamento equivocado sobre o autismo, que pessoas dentro do autismo não gostam de se relacionar e de se comunicar, e que também não gostam de interação social. Só que ela disse que isso é um erro, né? Eles interagem, sim, só que de forma diferente. E além desse comentário da Roberta, muitos comentários aqui de gratidão, lhe parabenizando, a sua tranquilidade, né? Realmente ela é bem relaxante, bem tranquila, isso é muito bom, né? Porque passa, quem sabe do que está falando, transmite essa tranquilidade, né? Quem tem segurança da sua fala. Então, muitos parabéns, muitas pessoas querendo seu contato, né? Para futuros cursos de Libras. Meus contatos estão aí, gente, não está aí na tela? Muita gente também aqui, tá, ainda estão. Comentando que alguns não tinham feito essa relação autismo com Libras como uma possibilidade de comunicação, né? E que essa palestra de hoje abriu mentes, né, para essas possibilidades. Então, se você quiser comentar a fala da Roberta, tá? Tá bom. Sobre essa questão da interação do autismo. Na verdade, assim, há muito achismo, né? Eu acho, e o acho não leva para lugar nenhum, né? O que nós precisamos ter a certeza, então, é que sim, os autistas, eles conseguem se comunicar, sim, os surdos conseguem se comunicar, sim, mas não é através da língua oral. É uma outra língua, é uma língua diferente, é uma língua que demanda muito estudo. Rafael tá aí, né? Tem outros intérpretes aí, tem professores de surdos aí que sabem, gente,
É estudando todo dia, é aprendendo sinal novo todo dia, é tendo contato com a comunidade surda, é querendo aprender, é buscando, é comprando um livro, comprando um dicionário, tendo aí network, que a gente chama, né, que são os nossos contatos aí, conhecendo mais pessoas, ficando antenados nas novidades que estão saindo aí para deficientes, novas tecnologias assistivas, novas pesquisas. Então, assim, tudo é estudo, tudo gira em torno de estudar. Não tem outra saída, não tem outra possibilidade. É estudar e pronto, e só isso, tá? Só isso não, muito isso, né? Bom, eu queria então deixar aqui a minha gratidão, né, por tantas parabéns aí que vocês me mandaram. Eu não sou tão tranquila assim, eu falei um pouco mais devagar, né, por conta do Rafael estar fazendo a interpretação, porque eu sei o quanto é difícil um palestrante que, como se diz, né, fala muito rápido aí, e o coitado do intérprete que sofre. Então, Rafael, muito obrigada pelo seu auxílio aí, tá bom? Gente, os meus contatos estão aí, vocês podem entrar em contato comigo, o que vocês precisarem. Ah, quero saber de curso, quero saber de livro, quero saber como que tá, tal coisa. Se eu souber, tenho o maior prazer aí em compartilhar com vocês, tá bom? Eu espero que vocês continuem conosco aqui no nosso encerramento da jornada, agora indo lá para o YouTube, tá bom? Vocês ainda vão me ver lá, tá, gente? Não vou falar, não. Vou ficar lá só nos sinais agora, tá bom? Agradeço muito a presença de todos vocês, foi um prazer falar com todos vocês, tá bom? E eu espero que eu possa ter contribuído de uma maneira positiva aí para um pouquinho mais da formação de vocês, tá bom? Mais algum recado? Pessoal da Ciesp aí, Renata? Oi, pelo tempo, né, eu acho que a gente já estamos aqui extrapolando, né? Até porque o evento ainda continua, viu, gente? A oficina encerra, mas eu coloquei aí no link o canal do YouTube para que vocês continuem acompanhando o evento, né? E quem está se inscrevendo para o dia de hoje, né, tem frequência também lá, então fiquem atentos, tá? São palestras maravilhosas, o evento é muito grande. No dia 16 e no dia 22, e hoje, o último dia, né? Cada dia desses, nós